Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. KI SU11, o KIZU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de fundos, um FOF. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 7,21. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,19%, e ele está sendo negociado a um PVP de 0,87, ou seja, atualmente esse fundo está com 13% de desconto. Contudo, vejamos, esse é um fundo de base R$ 10, e atualmente ele está a 7,21. E o porquê que ocorre essa discrepância toda? Um fundo de 10 está sendo negociado por 7. Em fenômeno de marcação a mercado e o duplo desconto que existe também nos seus ativos internos. Então esse é um fundo que, se a gente olhar ele na base 10, o desconto passa a ser aí de quase 30%, algo na casa de 27%, 28%. É um fundo que negocia com liquidez alta, quase 1 milhão por dia, uma média de 890 mil por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 4,38% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, esse é um fundo que, quando veio ao mercado, ele não era de base 10, e aí ele estava num momento que tinha uma certa euforia. Então o pessoal chegou a se deslumbrar com o fundo e pagar muito acima do que ele valia. Esse fenômeno também já aconteceu com o BCIA, que é um fundo do Bradesco, tá? Então fundos de papel, FIAGROS, FIINFRAS, fundos de fundos, o mais ideal é que você pague no máximo seu valor patrimonial ou um pouco de ágio, a depender das condições de mercado à época que você for comprar. Mas esse ágio todo que esse fundo passou, de quase 50% de ágio, isso que ocorreu lá em maio de 2021, aí para mim é exagero do exagero. Então ele é um fundo de base 10, chegou quase a R$15 lá em maio, e depois ele voltou assim, ele ainda ficou durante um período ali com R$12, com 20% de ágio, mas inevitavelmente, durante o ano de 2021, principalmente os fundos de papel começaram a sofrer muito. Então esse fundo despenca de quase 15 para 12 e depois rompe a barreira dos R$8, chegando na casa de 7,80, 7,70 mais ou menos. E de lá para cá, o fundo vem mais ou menos lateralizado nessa quantia. Por vezes batendo acima dos 8, um pouco abaixo, ficou nessa faixa ali próximo dos 8 durante um bom tempo, e agora novamente o fundo entrou em queda, e atualmente na data de gravação ele está em 7,21, mas pode ser que ele caia ainda mais. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Este é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um FOF, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de fundos. Continuando, esse fundo conta com quase 124 mil cotistas e ele tem mais de 44 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 8,31, então note, hoje ele é um fundo de base 10 que está valendo 8, e essa diferença é porque o seu patrimônio interno ele está depreciado. Então o fundo hoje ele sofre de duplo desconto. Primeiro, de 10 ele está valendo 8 e de 8 e pouco ele está sendo negociado por 7. Então ele tem todo um upside e caso as coisas voltem ao normal, quando voltar ao normal, tem um bom upside para esse fundo aí. Então atualmente ele vale 8,31 e ele tem um valor de mercado de 367 milhões. E o último dividendo entregue anunciado pelo fundo, 7 centavos. Continuando no site aqui, a gente vê informações de rentabilidade, de dividend yield que o fundo vem entregando. Então, já há um bom tempo, o mercado vem exigindo desse fundo pelo menos 0,9 de dividend yield. E para que isso aqui ocorra, por vezes o mercado acaba derrubando a cotação para que o dividendo fique atrativo. Nominalmente dizendo, ó, tem certas oscilações dos dividendos, né? Então, como o dividendo estava na casa de 8 e agora caiu para essa casa de 7, aí o mercado derruba a cotação para que o dividendo fique mais atrativo. Aqui mais abaixo a gente vê com exatidão os dividendos. Ó. Então, durante um bom período, o dividendo entregue estava em 7,5 centavos, que o site ali arredondou para 8. De fevereiro de 2024 até o julho de 2024, ele estava entregando 7,5 centavos. Ele reduziu para 7 centavos em agosto e setembro. E agora, no mês passado, no mês 10, ele entregou 100 centavos, dígito 8. E agora, no dia 31 do 10, ele vai pagar no dia 14 do 11 essa quantia de 0,66 centavos. Como o vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência,
provavelmente, seguramente, quando o vídeo for ao ar, esse pagamento já vai ter sido efetuado. E aí esse vídeo já vai ao ar quase no final de novembro. E aí a gente vai ver o quanto que esse fundo vai conseguir pagar nos próximos meses. Pelo que eu vi dos seus ativos internos, acredito eu que ele consiga manter esse patamar aí, ó, caindo talvez para 6,5 centavos, mas podendo também voltar aos 6,8 centavos ou quem sabe até os 7 centavos. Aguardemos para a gente ver os próximos anúncios de dividendos. Continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e é um fundo que vem sofrendo com a sua rentabilidade já praticamente desde que ele veio ao mercado. Tirando o momento em que ele foi negociado com muito ágil, de lá para cá, o fundo entrou num momento justo crítico do mercado, né? Então ele vem com a rentabilidade bem, assim, ruim. Nesse sentido, o fundo está com 1% de rentabilidade. Mesmo ele estando depreciado, ele já entregou tanto dividendo que ele pelo menos neutralizou o prejuízo que ele está causando. Como assim? Imagina que você pagou R$10 por esse fundo e hoje ele vale 7. Então você teria R$3 de prejuízo. Nesse interstício, o fundo já pagou R$3 de dividendos. É mais ou menos essa a ideia. Então ele está praticamente com a rentabilidade nula, de 1%. O CDI do período 44%, o IPCA 26%, o IFIX 11% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, 37%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro. Se você quiser nos ajudar de qualquer maneira, né, basta fazer um Pix para o canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor aí é muito bem-vindo. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de todo o apoio, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede vídeos e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, e adquirindo a planilha te ajuda de inúmeras maneiras, principalmente a organizar os seus ativos, na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira porque, além de ser um ótimo produto, é também uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos aí com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros, e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquira, porque também, comprando esses e-books aí baratinhos, você também apoia o canal. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial e como a maioria dos relatórios de FOFs, apenas 10 páginas, é um relatório bem curtinho. Então dentro do relatório aqui tem a primeira página, a segunda ele traz algumas informações a respeito do fundo. Então o fundo, ele cobra 0,6 de taxa de administração, não tem performance e é um fundo que ele segue o índice Suno 30, lá dentro ele fala um pouco sobre esse índice Suno 30. Aqui ele traz alguns destaques dos dividendos entregues e tal. O valor, quantos cotistas ele fechou, com quase 124 mil cotistas. E aqui ele fala um pouco sobre o cenário macro, né? Toda essa parte aqui eu vou pular e vou entrar nesse finalzinho aqui, ó. Aqui eles falam o seguinte: devido ao aumento na taxa de juros e instabilidade na economia internacional e nacional também, em setembro o IFIX apresentou maior desvalorização do ano, com queda de 2,58%. Os segmentos que tiveram maior queda foram segmentos híbrido, agro, residencial e escritórios. E os que sofreram menos foram os de renda urbana e CRIs, apesar do ambiente de aumento de juros ser desfavorável para os fundos imobiliários no geral. Vemos que os fundos de CRI se beneficiam desse cenário, pois seus títulos estão atrelados ao CDI e IPCA, que tendem a se valorizar com a alta da Selic e inflação. Então, quando isso aqui começar a refletir nos fundos de papel aqui, ó, os fundos de CRI, fiagros, FIINFRAS, vocês vão ver esses fundos começando a subir. Atualmente, fundos high yield, como RPR11, IRIM, IRDM, JPPA, vários fundos, eu estou falando alguns de cabeça, tá? Vários fundos high yield estão sofrendo muito, mas se houver realmente impacto aí no fundo, eles tendem, quando tiver, né? Quando a inflação começar a bater aí, e o CDI que vem aumentando também a taxa Selic, tendem a daqui a pouco começar a pagar mais. E quando eles começarem a pagar mais, as cotas tendem a ser ajustadas aí no mercado. Então, em breve, acredito eu, coisa de 2, 3 meses por aí, ou seja, lá para janeiro, fevereiro, acredito eu que as cotas de fundos de papel, FOFs, fiagros, FIINFRAS, tendem a dar uma valorizada aí. Continuando, eles falam o seguinte: comunicamos nos últimos relatórios que o mercado está com poucas oportunidades para fazer ganho de capital. Portanto, optamos por distribuir o resultado recorrente do fundo.
E aí a gente vê isso se refletindo, né? O fundo que estava entregando 7,5 centavos veio reduzindo aí os dividendos e então um dos motivos é esse aqui, ó, eles conseguiram fazer menos ganho de capital. Continuando aqui no site, a gente vê informações aqui a respeito do desempenho, né? A gente vê uma queda do número de cotistas, o valor de mercado, as negociações, volume, coisas nesse sentido. E aqui um dos pontos que eu acho interessante do relatório deles é que eles mostram a quantidade de cotistas por todo o território nacional. Então, todos os estados e tal, a gente vê que tem bastante cotistas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas. Eles têm cotistas aí em diversas regiões e cidades do nosso país. E o número de cotistas, né? É um fundo que vinha num bom crescimento. Ele chegou a ter 100 mil cotistas ali em outubro de 2022. Chegou a ter o ápice de 133 mil cotistas em janeiro do ano corrente, 2024. E de lá para cá, o fundo vem caindo aí gradativamente seus cotistas, ó, de 133, 129, 125 e atualmente 123.900, quase 124 mil cotistas. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse FOF, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí, você conhecia esse fundo? Você tem ele ou tem algum outro FOF no seu portfólio? Você investe em FOFs? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Existem algumas classes de ativos que eu prefiro não investir. Então, setor educacional, setor de hotéis, setor de agências bancárias, setor de desenvolvimento e os próprios FOFs são alguns segmentos que eu prefiro não investir. Mas os FOFs, por enquanto, eu estou investindo. Então, por que eu não gosto de investir, mas atualmente eu estou investindo? Porque atualmente eu vejo que esses fundos estão tão descontados que aí para mim vale a pena eu me posicionar neles. Mas os FOFs são a única classe aqui hoje do meu portfólio que futuramente eu pretendo me desfazer. Eu prezo pelo não giro de portfólio. Eu sei que tem gente que gosta de olhar para o portfólio, fazer giro, ver quais classes ativos estão mais oportunísticos, às vezes fazer troca de um ativo por outro. Eu prefiro não fazer essa gestão do meu portfólio. Então, minha gestão é mais passiva. Eu compro e acumulo cotas. Agora, os FOFs, futuramente eu pretendo me desfazer. Então, atualmente, qual que é a minha estratégia para FOFs? Eu compro, futuramente eu quero fazer um ganho de capital e enquanto eu estou com os fundos, eu vou segurando esses ativos para carrego. Então, para mim, o FOF ele tem que ter ativos que eu gosto, ser de uma gestora que eu gosto, classes que eu gosto, ter um percentual interessante e ele tem que me render no mínimo 10% ao ano, ou seja, mais ou menos 0,8 ao mês. E além disso, o fundo tem que ter um bom desconto, principalmente frente ao valor de base 10, não necessariamente ao valor patrimonial, porque isso aí para mim, nesse momento, não é tão importante. Então, nesse sentido, como eu sou muito transparente aqui, com todos os ativos que eu falo, que eu narro, eu sou conflitado ao falar desse fundo. Por quê? Porque eu tenho ele, seja na minha carteira pública, seja na minha carteira fechada. Então eu tenho e sempre eu aviso para vocês, não seja aí induzido, não seja manipulado, não seja influenciado por quem faz vídeos. O meu objetivo aqui no canal é que os nossos vídeos tenham cunho educacional. Então eu faço a leitura, digo a minha opinião sobre um ponto ou outro, digo se eu tenho ou não o ativo, mas eu não dou a mínima se você tem ou não, se você vai ter ou não, se você vai comprar ou vender. Para mim não tem a menor importância. Mas não seja manipulado, não faça algo porque alguém aí diz que um fundo é bom ou ruim. Estude o ativo e veja para a sua realidade se aquilo é algo que te é confortável para você. Porque se der problema depois, você vai ter o prejuízo, né? Então não seja induzido aí ou manipulado pelas pessoas que fazem vídeo. Então eu espero que ajude de alguma maneira. E as minhas impressões a respeito desse fundo. Na época que eu trouxe esse ativo para o canal, a gente tinha uma carteira bem engessada, né? Porque a gente começou fazendo aportes de R$50 por semana. Então a gente sequer podia comprar ativos de base R$100, porque o nosso aporte não permitia isso. Então isso era uma forma que, de uma certa forma, engessou os nossos investimentos. Se eu tivesse um valor maior para aportar no início da carteira, esse não seria um dos fundos da minha preferência, tá? Não seria um FOF da minha preferência. Mas, além de tudo,
Esse é um FOF que eu tenho e não me arrependo de ter. Já que eu comecei a investir nele, eu acabei optando por continuar tendo ele. Então, para mim, é um FOF mediano, não vejo nada demais, não vejo nada de grave, não vejo ativos arriscados. Para mim, a gestão faz um ótimo trabalho, mas por questões de gosto pessoal, eu teria outros FOFs, mas, de novo, a realidade para a carteira do canal é que eu tinha limitação de ter investimentos nele. Depois, como eu tenho aqui, eu acabei levando para minha carteira fechada também, porque, querendo ou não, minha carteira fechada, essa carteira aqui do canal é meio que um espelho dela, né? Então, eu tento linearizar as duas carteiras. Então, enfim, eu acho que para uma seleção, né, sequer precisaria ter FOFs no portfólio, e eu vejo outros FOFs até mais atrativos do que esse, mas eu não me arrependo de ter esse. Não é ruim, entende o que eu quero dizer? Então, o fato de eu estar falando a respeito desse fundo não é que você tem que ter ou não, tá? Ele não é bom ou ruim, e ele não é, em nenhuma hipótese, uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Atualmente aí, eu gostaria de reforçar, né, o nosso objetivo é chegar aos 20 mil inscritos. Nós queríamos chegar aos 17.900, recentemente a gente chegou nesse número, e agora a gente está lutando aí para chegar aos 18 mil, 19, 20. Então tá bem perto dos 18 mil, se inscreva e nos ajude a chegar a essa marca aí. Todos os nossos canais estão em outras plataformas, vá lá nessas outras plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos para o relatório e ver quais ativos que o fundo possui. Um dos pontos que mais me agrada aqui é o limite de exposição que eles fazem, tá? Então o FOF que eles têm maior exposição é o KNHY da Quineia, apenas 3,6%. O BTLG também, com 3,6%, ou seja, o que tem mais exposição é um valor, um percentual muito irrisório, sabe? Então isso aqui para mim me chama bastante atenção positivamente. Outra situação que eu gosto bastante é que o fundo só tem 33% do seu portfólio em papel. Então, assim, pode até ser que demore mais 1, 2, 3 anos para frente, pode ser. Mas ele tem tantos ativos de tijolos aí, que isso aqui, em algum momento, quando o mercado virar, isso aqui tem um potencial de destravar tanto rentabilidade para o fundo, que é absurdo, sabe? Então, isso me traz bastante conforto. O fundo hoje está 97%, quase 98% alocado, e ele tem ali 2% em caixa. Continuando no relatório, ele fala um pouquinho como é que funciona essa situação do fundo, do índice Suno frente a outros indicadores. Atualmente a gente vê que eles estão sofrendo bastante, né? Mas ainda assim, o fundo está conseguindo sempre estar superando o IFIX e o próprio índice Suno 30. Então é um sinal que a gestão vem fazendo um bom trabalho. Lógico que, querendo ou não, o índice Suno 30 já chegou a superar o IFIX durante alguns períodos e atualmente, aparentemente, eles estão até um pouquinho abaixo do IFIX. E por se tratar de um FOF que geralmente tem dificuldade de bater o IFIX, né? Mesmo esse atual momento que está sofrendo muito, a gente vê que o fundo vem conseguindo estar performando sempre acima do IFIX. Então, para mim é sinal que o fundo vem fazendo, a gestão vem fazendo um bom trabalho. Aqui a gente vê tanto o dividendo distribuído quanto o dividend yield médio do fundo, né? E aqui ele mostra a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então aqui na DRE a gente vê que o fundo está tendo um resultado um pouco menor do que meses anteriores, principalmente nessa parte de giro, né? Então, ganhos de capital, que já chegou a ser bem maior, atualmente foi zerado. Então, o fundo está tendo dificuldade de oferir resultado porque o seu ganho de capital foi bem menor. Nós vamos calcular, como a gente sempre calcula, o que esses 860 mil aqui, ó, quase 862 mil, representam frente ao total de receitas do fundo. E aí a gente vê na prática o que as despesas representam frente às receitas. Então vamos pegar lá 861 mil, que eu vou arredondar para 862. Esse valor vezes 100, dividido por 10 milhões 189. Então aqui a gente observa que as taxas do fundo estão em 8,46%, o que eu reputo ser uma taxa bem aceitável aí. Aqui ele mostra a composição do resultado e detalhes da performance do fundo aí para os próximos passos. Então, com os fundos imobiliários sendo impactados negativamente pelo cenário de abertura da curva de juros e da expectativa de inflação, o lucro nas posições e o apetite para a realização de ganhos se reduz. Olhando para frente, esperamos menos oportunidade de realização de ganho, de forma que os resultados passarão a ser mais dependentes do carrego, que é mais ou menos o que o fundo vem entregando atualmente. Aqui ele fala sobre perguntas e respostas, né? Como que é o índice Suno 30? É o índice da Suno. Eles fizeram um contrato, eles têm exclusividade. Então só eles só o Kizu que pode usar esse índice Suno 30 por enquanto. O fundo deverá fazer parte da composição do IFIX para participar do Suno 30. O fundo não pode ser um FOF, então FOFs não participam do Suno 30. O fundo não pode ser monativo, então, e também tem que ter pago algum dividendo nos últimos 12 meses. Quais são os papéis da Quilima e da Suno?
Então aqui Lima é a gestora. E a Suno aqui é quem faz o índice Suno 30. Kizu é um ETF ou um FOF? Ele é um FOF. Qual o prazo para utilização? Eles fizeram um contrato lá atrás de 10 anos que pode ser prorrogado por mais 10 anos. E é exclusivo. Tá? Só o Kizu 11, por enquanto, que pode usar esse Suno 30. A taxa de administração a gente viu que é 0,6 e de 3 em 3 meses eles revêem aí o índice Suno 30. E como eu disse, são relatórios curtinhos, né? Não tem mais tanta informação assim a respeito do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse FOF são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see.